Olá pessoal, eu me chamo Nelson Barrada, sou fisioterapeuta, professor universitário há mais de 20 anos, especializado em fisioterapia traumatológica, ortopédica, especializado em terapia manual, RPG, Maitland, Mulligan, fascias e pompagens. E estou aqui para fazer mais um vídeo agora como tratar a ciatalgia, como tratar a dor ciática. Então, esse vídeo eu falo aqui para fisioterapeutas, acadêmicos de fisioterapia e falo, por que não, para pacientes também, para pessoas que estão necessitando de uma ajuda. Então, a minha abordagem nesse vídeo, o terceiro dessa série de dor ciática, é em relação à abordagem do fisioterapeuta. Vamos lá. Vou falar de forma calma, tranquila, educada, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente passa aí pelo YouTube, a gente vê dicas, né, inclusive com milhares de visualizações, nada contra, pelo contrário, até porque esse canal aqui também tem, ele também está sendo diariamente profissionalizado mediante tamanha necessidade do público, seja ele profissional ou seja ele leigo, ou seja, tanto para fisioterapeutas, para acadêmicos, profissionais de saúde e também para aquele paciente. Então eu falo agora atendendo esses dois públicos. O que acontece, meus queridos? A gente vê aí no YouTube vários vídeos ensinando a alongar a musculatura de isquiotibiais, panturrilha, né? Como tratar a dor ciática. Só que em nenhum momento a gente observa o cuidado de se mencionar as fases desse tratamento. Eu tenho que entender que todo e qualquer tipo de lesão tem fases. Tem fase aguda, tem fase subaguda e fase crônica. E aconteceu agora essa semana, aqui eu vim indagado por um casal, né, um rapaz jovem, 28 anos, que já estava sofrendo, em um ano já é a segunda crise dele de ciatalgia. E ele tratou há um ano atrás, na época da crise, foi a primeira vez. Ele construtor civil, faz muito esforço físico, fica muito tempo agachado. E ele teve essa crise a primeira vez. Foi tratado como deveria, passou pela consulta médica, saiu da fase aguda. Depois foi para o fisioterapeuta e eu colhei essa história na anamnese. No vídeo anterior eu digo que é importante você fazer a anamnese, é só você ver aí no canal. E lá naquela época ele disse que foi abordado da maneira correta. O fisioterapeuta tratou com cinesioterapia, como deve ser, com exercício terapêutico, e explicou a ele que naquele primeiro momento ele não alongasse a musculatura, porque aquilo iria piorar. O fisioterapeuta foi correto, tanto é que ele teve melhora, ficou um ano sem crise, mas agora, cerca de um mês atrás, ele teve uma reincidiva desse quadro de ciatalgia. E o que ocorre? Foi para o médico, foi para outro fisioterapeuta, e quando chegou lá na primeira consulta, a fisioterapeuta até fez uma ventosa ali na área de panturrilha, chegou lá com aquela mancha roxa, aquela equimose característica daquela sucção que a ventosa faz. Mas o que me chamou a atenção é que ele saiu dessa clínica e depois ele veio até mim. Eu não sei como é que ele chegou até mim, acredito que foi uma providência de Deus, homem de fé que sou. E ele chegou com essa indignação. Ele chegou primeiro, não falou nada disso que eu estou contando para vocês. Ele contou que estava com ciatalgia, estava com dor. Ele perguntou o que eu faria para ele, qual seria a minha abordagem. Eu, como sempre faço, explico
Engraçado que não foi nenhuma consulta de avaliação, ele foi pedir uma ajuda. Eu soube que aqui você tem fisioterapia, que eu atuo num complexo de saúde, eu já fiz academia aqui, então lá eu estou atendendo também nesse complexo de saúde, e ele soube. Mas ele tinha acabado de sair dessa clínica. E aí eu falei para ele, eu falei, ó, eu vou te mobilizar aqui, porque uma dor de origem nervosa é totalmente diferente de uma dor de origem articular, de uma origem muscular. Eu vou fazer um método com você chamado mobilização neural, porque eu não posso esticar a sua perna, tanto é que se você esticar, você não vai... Não, ele sentado mesmo, eu não posso nem fazer esse movimento aqui, que é o movimento de flexão, né, de ir até a frente com a perna esticada, que eu já sinto aqui meu bumbum, minha perna. E eu expliquei isso para ele. Eu falei, e nessa fase que você tá numa fase subaguda, você saiu da fase aguda para subaguda. Eu vou mobilizar bastante a tua coluna lombar, porque o problema está ali, não está, né? Por mais que você me relate que hoje, naquele dia, ele estava sentindo bastante a panturrilha, ele estava com a panturrilha bastante rígida, né? O espasmo muscular, que a gente precisa entender que todo e qualquer tipo de lesão músculo-esquelética, a musculatura responde com contração, com espasmo muscular. Eu vou te mobilizar aqui, tá? Mas não vou te alongar nesse primeiro momento. Aí ele falou, não, então eu vou deixar o tratamento lá, que eu saí agora e quero que o senhor me atenda a partir de amanhã. Aí eu falei, por quê? Não, porque eu debati lá com a fisioterapeuta, ela me alongou, ela depois que fez essa ventosa aí, ela me alongou, e eu falei para ela que piorou, que eu estava me sentindo pior, que eu não queria que ela fizesse esse tipo de procedimento, e ela falou que se eu quisesse continuar tratando com ela ali, teria que ser feito com alongamento, porque não existe fisioterapia sem alongamento. Aí eu disse para ele, perfeito, a colega está perfeita. O princípio da mobilização articular e muscular é o alongamento terapêutico, mas a colega só esqueceu que se trata de uma lesão de origem nervosa. E toda regra tem exceção, né? Então, a mobilização neural existe e é para isso. Não se deve alongar um nervo que está ainda em fase aguda e subaguda, porque esse nervo está irritado. Veja os vídeos anteriores aí no canal, que eu te expliquei a clínica da ciatalgia. Então, por favor, existe um método chamado mobilização neural, onde eu vou definir para você o que é mobilização neural, se você não conhece. Se você é paciente, você precisa procurar um fisioterapeuta que atue com isso. E se você é um fisioterapeuta, precisa se especializar nessa área. É um tipo de exercício que serve para movimentar as articulações, tanto dos braços quanto das mãos, do quadril, da coluna e pés, para que a mobilização serve para quê? Evitar que fiquem enrijecidas as articulações, as musculaturas. Ou seja, eu preciso mobilizar as articulações que o nervo ciático são responsáveis, ou seja, quadril, joelho, tornozelo e pé. Mas eu tenho que mobilizar de forma que eu estique o nervo. Ou seja, quando eu mobilizo o quadril, eu não posso manter o joelho estendido e nem tampouco o pé flexionado, em dorsiflexão. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, que eu não estou aqui não posso te mostrar em membro inferior. Mas olha aqui em membro superior. Se eu esticar meu braço para cá, eu não posso virar minha cabeça para o outro lado, porque senão eu estou estendendo desde a origem a inserção desse nervo. Então, se eu estico meu braço, eu tenho que encurtar minha coluna cervical. Então, se eu dobro aqui, eu posso virar o outro lado. Então, a mesma coisa na perna. Se eu estico aqui, ó, o paciente está deitado, eu estico, né, a musculatura posterior, ou seja, se eu faço uma flexão do quadril, o meu joelho ele não pode estar estendido.
Então eu tenho que fletir o meu joelho. Quando eu faço uma flexão do quadril, eu tenho que fletir o meu joelho. Quando eu volto à posição neutra, aí eu posso esticar o meu joelho. Aí eu posso fazer o bombeamento tibiotársico aqui, ó. Então nessa posição eu posso fazer o alongamento de gastrocnêmio, ok? Agora, quando eu faço a flexão do quadril, eu tenho que dobrar o meu joelho. Eu não posso esticar, eu não posso distender as duas partes ao mesmo tempo, ou seja, fazer uma flexão, puxar a ponta do pé, como muitos estão orientando aí. Eu não posso puxar a ponta do pé e ao mesmo tempo fletir o quadril, porque senão eu estou alongando todo o plexo posterior. Ou seja, quando eu faço uma flexão de quadril, eu dobro o joelho. Quando eu estico o joelho, eu boto o quadril na posição neutra. Aí eu posso fazer aqui a flexão dorsal do pé. Ou seja, não é para não mobilizar as articulações. Esse nervo ele só vai ser desinflamado a partir do momento que eu mobilizo ele. Mas quando eu estico uma ponta, eu encurto a outra. Quando eu estico a outra ponta, eu encurto a outra. Ou seja, eu não posso alongar tanto é que no vídeo anterior eu te digo que o teste de Lasseg qual é? Quando eu faço uma flexão de quadril com o joelho estendido. Eu não devo, nesse primeiro momento, nessa abordagem inicial, fazer o alongamento desse plexo, mas eu devo mobilizar. Então, quando eu faço flexão do quadril, eu faço flexão do joelho para acompanhar. Quando eu estendo o meu quadril, eu estendo o meu joelho, e aí eu posso fazer a dorsiflexão, ok? Então, pensa nisso, com todo carinho. Eu não estou aqui falando nem de recursos eletrotermofototerápicos, eu estou falando aqui da abordagem. Então, no primeiro momento, está contraindicado o alongamento muscular por onde esse nervo passa, porque senão você vai piorar esse paciente. E foi o que aconteceu. Ele chegou para mim chateado, indignado, porque falou que não queria, né? Quer dizer, o fisioterapeuta não teve nem a humildade uma das coisas que eu sempre ensino como professor de método técnica de avaliação em fisioterapia, na anamnese, o próprio paciente ele já está te dando cola do que ele já fez na fisioterapia, do que resolveu. E esse paciente, eu estou te dando um exemplo aqui, na primeira crise ele pegou um fisioterapeuta que tinha o conhecimento da mobilização neural, e no segunda crise ele pegou um outro que não tinha. Então isso para a nossa profissão é muito triste, porque o fisioterapeuta não demonstrou humildade em dizer que não sabia a técnica, e nem a humildade de escutar o que o paciente falou. Simplesmente retrucou ele. Não, aqui tem que alongar e pronto. Então, a gente sabe que esse é um princípio da fisioterapia. A gente precisa mobilizar. Mas eu não posso tratar uma lesão neural do mesmo tipo que eu trato uma lesão ortopédica, do mesmo tipo que eu trato uma lesão traumatológica. Eu sempre explico, o sistema músculo-esquelético, ele consiste basicamente de estrutura articular, de estrutura muscular e de estrutura neural. Ou seja, os nervos, essas estruturas elas estão interagindo. Mas na hora de eu confirmar, por isso que eu botei um vídeo agora há pouco, na hora de eu confirmar que tipo de lesão é essa, eu preciso identificar se é só articular, se é só muscular ou se é só neural. Porque para cada tipo de lesão, muscular, articular ou neural, eu tenho um tipo de abordagem a nível de cinesioterapia. Tanto é que sou RPGista, mas não trato inicialmente esse paciente com RPG, porque o princípio da RPG é distender toda a estrutura e nesse momento está contraindicado. No mais, eu peço que você deixe seu comentário com toda educação, para a gente poder debater aí, a gente poder crescer, que o objetivo desse canal é ajudar o próximo e a gente crescer profissionalmente também. Então o intuito é alcançar o profissional, é alcançar o paciente, tá? Eu te peço, se foi útil para você esse canal, com todo carinho, se inscreva no canal, curta aí o vídeo, divulgue para benefício e crescimento dessa página, porque o YouTube tem algumas exigências. No mais, estou aqui, se qualquer coisa,
você entre em contato que eu estou aqui para te ajudar. Que Deus continue te abençoando ricamente.